A questão da violência sexual, né, é algo, um grande desafio, porque a maior parte desses abusos se passa intrafamiliar. E é algo que a gente tem pouco acesso. Por outro lado, eu acredito que essas campanhas que têm sido realizadas no passado, com o próprio, me lembro, o deputado Mamed, há 15 anos atrás, ele levantou, entende, essa grande bandeira, trouxe uma CPI para investigar a rede que há por trás disso, porque tem essa intrafamiliar e tem também a própria exploração sexual de jovens e adolescentes que se passa através dos hotéis, das barracas de praia, dos taxistas, enfim. Por outro lado, eu acho que essas instituições que trabalham hoje diretamente com essa questão, tanto o Ministério Público como diversas outras instituições aqui do Estado do Ceará, ela tem realmente buscado, através do trabalho compartilhado, como foi o caso agora na Copa do Mundo, de se fazer frente a essas questões. Então, eu acredito que o Ministério Público tem tido uma atuação muito positiva nesse sentido de mobilizar, eu diria assim, pressionar no bom sentido, que o Estado realmente traga políticas para dar resposta a essa violência que nós assistimos no nosso dia a dia. Os conselhos tutelares, claro que eles têm uma grande importância nisso tudo, sobretudo na orientação e na recepção dessas denúncias, porque se tem um disco denúncia, mas muitos não chegam, entendeu, né, até os conselheiros para dar realmente um trabalho não só de repressão, mas também de orientação quando se trata, no caso da violência intrafamiliar. A questão da exploração sexual realmente é algo que tem sido feito todo um esforço para que haja uma resposta positiva. A gente percebe muitas vezes essas denúncias, mas existe uma rede muito bem articulada que impede realmente uma resposta mais grave, entendeu, dessa situação. Eu acredito que realmente o trabalho consociado, tanto Estado como sociedade civil e a organização civil organizada, podem fazer frente a esse abuso, entendeu, que nós assistimos hoje, entendeu, então, em todo o Brasil, não só aqui no Ceará, mas, enfim, é algo realmente que extremamente preocupante, que tem levado muitos atores a perder o seu tempo em resposta a essa violência que assistimos contra nossas crianças. Essa questão ela passa, indubitavelmente, por uma questão de geração de renda. Eu acho que uma criança que vai à rua para complementar a renda familiar, porque a unidade familiar não está trazendo suficientemente recursos para garantir as necessidades desse núcleo familiar. Quer dizer, então, eu acho que esses programas ou de distribuição de renda que o governo tem colocado à disposição é uma resposta positiva. A criança, entendeu, poder ir nas escolas, eu acho que também é uma outra resposta fundamental para fazer frente à exploração do trabalho infantil. Quando se fala de cultura, entendeu, né, é um pouco delicado, né, porque a gente acaba estigmatizando, né, a população, quando na verdade eu não sei se é bem a questão de cultural. Eu prefiro entender que é uma questão muito mais de recursos financeiros e geração de renda. E, sobretudo, o trabalho que é mais degradante, que são o trabalho nas minas, nas pedreiras. E eu acho que é necessário realmente que haja um trabalho ampliado para poder trazer e levar recursos a essa família. Então, eu acho que se botarmos um pouco na balança, eu acredito que houve já uma diminuição fundamental da exploração do trabalho infantil, não só aqui no Brasil, como em outros países da América Latina, segundo dados da OIT. Então, eu acho que há uma tendência à diminuição, não é maravilhas, mas eu acho que, fundamentalmente, o que precisamos fazer é um grande esforço para garantir a renda do trabalho aos seus familiares. Atuamos substancialmente em dois eixos, né? Que é um eixo, a incidência política, que é valorizando e fortalecendo essas iniciativas da sociedade civil organizada, também como do próprio as políticas públicas, e também um eixo que é um eixo formativo, como nós promovemos as oficinas, seminários, debates, para capacitar os técnicos a atuarem de uma forma mais preparadas nessa sensibilização e na capacitação dessas pessoas que estão atuando diretamente ou indiretamente com essas crianças. Eu acredito que hoje temos
uma ambiência muito favorável à implicação da sociedade civil. Podemos perceber nas grandes mudanças que logramos nesses últimos anos no Brasil, essa implicação e a responsabilização da sociedade civil através desses fóruns de controle social. Então, acredito que hoje, como está sendo feito, essas redes de atores estratégicos da sociedade civil têm fomentado alguns resultados positivos. É necessário avançar muito, sem dúvida nenhuma. Esse tema da exploração do trabalho infantil é um tema transversal com o qual nós trabalhamos. Nosso foco hoje no Brasil é muito mais a justiça juvenil, mas é claro que perpassa vários outros temas dentro, a exploração sexual, a exploração do trabalho infantil, enfim, nós tratamos de uma forma correlata através de outros atores quando escapa a nossa competência. Será que reduzindo a maioridade penal vai atender essa necessidade? Essa é a questão. Eu estou persuadido que não. Não adianta reduzir a maioridade penal a 16, porque daqui a pouco vamos reduzir a 14, daqui a 10, daqui a pouco até o bebê. Então, até vamos impedir, entendeu, o nascimento de uma criança. Então, acho que é necessário todo um debate para que as pessoas possam, de fato, esclarecer. E, mais uma vez, eu acredito muito na solidariedade do povo brasileiro para saber que eles não vão encarcerar nossas crianças de uma forma discriminada. Eu acho que tem que haver uma responsabilização, promover a reinserção desse jovem à sociedade, de forma que ele possa se tornar um agente produtivo. Um agente que possa contribuir e participar à construção de um Brasil mais justo e mais solidário. Como nós dizíamos anteriormente, no início dessa entrevista, o que se passa, nós entendemos que uma criança, um adolescente, até os seus 18 anos, está em plena formação. Ele não tem o seu discernimento total. O que precisamos fazer, se há necessidade de um jovem que se encontre em risco ou que coloque outras vidas em risco, aí sim é necessário haver uma proteção, mas não uma prisão. O que precisamos fazer é fazer todo o esforço para reinserir esse jovem a voltar à comunidade. E que torne-se um agente, um cidadão produtivo que possa constituir sua família. Todos buscamos o bem-estar social. Eu não acredito que exista pessoas de uma índole gratuitamente ou fortuitamente. Então, eu acredito que hoje essas políticas que têm se colocado de uma forma repressiva, tolerância zero, mão dura, tem demonstrado que não funciona. Isso nós vimos tanto nos países da El Salvador, Honduras, Guatemala, países que estão voltando atrás a essa política da repressão. Hoje nós temos um exemplo de países que utilizam a prática restaurativa e têm dado muito mais resultados do que essa política repressiva. No primeiro momento pode ser que haja um resultado positivo, mas a médio e longo prazo é o contrário. Realmente uma espiral da violência que se instala, como aconteceu na própria Honduras, que eles tiveram que voltar atrás e rever totalmente sua política repressiva. Então, eu acredito que é necessário abrir um debate mais amplo sobre essa questão da redução da maioridade penal, para que as pessoas possam realmente ter todas as informações, tanto de um lado quanto de outro lado. Então, hoje mesmo nós estamos organizando, nesse mês de outubro, novembro que entra, um encontro aqui em Fortaleza, que um dos temas seria também abordar também a redução da maioridade penal, onde estamos convidando especialistas a se colocarem sobre essa temática. Terra dos Homens tem uma posição muito clara, não só aqui no Brasil, mas em todos os países em que atua, realmente nós temos contra a redução da maioridade penal, por nós não acreditarmos que é uma solução que traga a segurança, que traga a integridade que as pessoas buscam no seu dia a dia. Então, eu acredito que é muito mais um trabalho de responsabilização desses adolescentes. É isso que se busca. E a justiça juvenil restaurativa, ao contrário do que alguém possa imaginar, não é uma justiça branda, muito pelo contrário. É uma justiça realmente de responsabilização e de restauração dos danos, não só materiais, mas, sobretudo, emocionais. Que a pessoa possa se dar conta do mal que ela causou com aquele ato. Então, muitas vezes, as pessoas estão muito preocupadas com a questão material, o que é que eu fiquei sem o meu celular, o que é que o meu carro foi quebrado, mas o que isso provocou na vida das pessoas. Então, a justiça juvenil restaurativa, ela busca muito mais a vítima também, como restaurar os danos causados à vítima. Então, quando é possível, confrontá-los e colocá-los juntos num círculo de diálogo para se buscar uma restauração
desses danos causados, que é muito mais de ordem emocional. Então, eu acredito que hoje, falando sobre a justiça restaurativa, é um movimento que toma conta do nosso país, que avança significativamente, não só na região norte, nordeste, mas sul, sudeste, centro-oeste. Eu acho que hoje se busca alternativas para esse modelo, que eu posso dizer é um modelo falido. Não dá resposta, ao contrário, o que se percebe é a grande espiral da violência. Há que haver o controle, sim, certamente, mas há que repensar no nosso próprio modelo de justiça. Eu acho que quando falamos de educação, nós teremos que ver a educação formal da educação não formal também, né? Essa formação holística que é colocada de uma forma interativa no nosso mundo, como nós podemos interagir com o nosso dia a dia e como podemos responder de uma forma, eu diria, de uma forma lógica, de uma forma coerente com o nosso próprio meio ambiente. Eu acredito que a educação formal no Brasil é necessário mais uma qualificação do que uma quantificação. Hoje nós podemos dizer que temos a universalização da educação das crianças, todas que têm sua iniciação nas escolas, mas temos que ver também, sobretudo, a frequência desses jovens, a qualificação dos professores, o reconhecimento desses professores, entendeu, que estão muito aquém de suas próprias necessidades, que no caso, eu falo aqui nessa educação formal, muito mais voltada à educação de base, à educação fundamental. Hoje existe todo um debate no sentido de qualificar o professor, mas eu acho que é muito importante essa qualificação, mas é fundamental também o reconhecimento socioeconômico, de que modo que esse professor também não haja uma evasão. Não adianta se formar o professor da rede pública de ensino e não dar o reconhecimento necessário para que ele possa, entendeu, estar tranquilo no exercício das suas funções e permanecer na sua escola, e não emigrar para a escola privada, que muitas vezes é o que acontece. Quer dizer, então, eu acredito que hoje existe recursos no Brasil, quando falamos, por exemplo, dos 10% do PIB, que é proposto à educação, e 50% dos royalties do petróleo para a educação, outros seriam para a saúde. Entendeu? Então, existem os recursos, pelo menos teoricamente falando, mas como nós colocaríamos a efetivação desses recursos para qualificar de fato a educação formal no Brasil. Agora, por outro lado, eu quero deixar claro que não se trata só apenas da educação formal, mas a educação informal que passa no nosso dia a dia. Como nós, enquanto cidadãos, podemos fazer a nossa parte. Como podemos nós interagir melhor com o próprio meio ambiente. Como podemos estarmos preocupados com a questão da sustentabilidade hoje do nosso planeta. Essas questões todas são colocadas e são questões urgentes. Quando nós pensamos hoje na questão que vivemos em São Paulo, da crise de abastecimento de água potável, como nós podemos tratar esse recurso raro, entendeu, aqui no nosso Nordeste, como é feita uma política de preservação, para podermos, fazermos frente a médio e longo prazo essa ameaça que é realmente o abastecimento de água potável, que começa já a despontar como um grande risco para a própria sustentabilidade da espécie humana. Eu acredito que, de certa forma, os jovens, as crianças, é um reflexo do que elas vivem no seu dia a dia. Hoje nós temos uma sociedade bastante autoritária. A nossa própria polícia ela é muito autoritária. A abordagem policial já é extremamente violenta. Os policiais que entram numa comunidade, muitas vezes, eu não digo todos, mas em alguns casos, é com violência. E isso reverbera, de certa forma, no comportamento dessas pessoas. Então, o adolescente, a criança, ela leva para o seu ambiente escolar o que ela sente no seu dia a dia. Então, eu acho que é necessário fazer um trabalho de educação também, de como trabalhar o diálogo, como trabalhar a escuta, como, sobretudo, trabalhar o respeito. Porque essa violência que nós percebemos
é muito em função das escolas da rede pública de ensino, embora haja na escola particular, mas o que se percebe essa questão da violência exacerbada, como é colocado, de porte de arma, isso nós percebemos um pouco nessas escolas que se encontram à mercê desse ambiente de violência. Então, acho que é necessário também repensar como um todo, como nós podemos melhorar a nossa prática nessas próprias abordagens. Como a polícia pode, né, mudar a forma de abordar o cidadão que vive nas comunidades periféricas das grandes cidades. E isso eu acho que é um grande desafio que temos que levar nessas discussões todas. Hoje, quando se fala de garantia, se fala também realmente de uma educação, a educação do próprio policial. Infelizmente, a nossa história no Brasil é de uma polícia repressiva. A polícia que é muito mais para defender o patrimônio, entendeu? Então, não é uma polícia cidadã que realmente está no dia a dia com essa população, trazendo segurança e compartilhando as necessidades que a comunidade apresenta nessas ocasiões. Então, por isso, acredito que é fundamental um trabalho também de educação do amplo mais contextual.